Boa noite. Estamos aguardando aqui das 19 horas chegar o nosso convidado, né, Marcel, para que ele possa continuar conosco e desenvolver o tema. Agradecendo aqui já a presença, quem já está chegando. A gente está até pedindo a gentileza de quem estiver nos acompanhando, se puder, né, se apresentar, dizer de onde está, né, nos acompanhando, se é aqui de Natal, se é aqui de outra, se é de outra cidade, se for de Natal, de qual bairro, né, para saber com os amigos, né, de onde eles estão, e quando tivermos aí livres para poder, né, encontrarmos todos presencialmente, que possamos, né, retribuir aí o carinho, a ajuda, né. Olá, boa noite, Carol, que está aqui de Lagoa Nova. Que bom. Maceió também nos acompanhando, cidade muito, muito agradável, gosto muito de ir aí. Infelizmente já faz uns 2 ou 3 anos que, acho que até mais talvez, que não vá, mas é uma cidade que tem ótimas recordações. Só também confirmando se o som está bom. Nas últimas lives a gente teve um probleminha de qualidade do som. Se vocês estão escutando bem, se está tranquilo, o volume. Vou aqui chamar aqui no WhatsApp aqui, Marcel. Só um instantinho, gente. Pronto, chegou aí o nosso amigo Marcel. Boa noite, Boa doutor. noite, meu Tudo amigo. bem, amigo? Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. E deu certo a conexão. Realmente nós temos que usar o celular, não tem jeito. Estávamos tentando aqui utilizar o computador até para facilitar, né, a consulta, as anotações e tudo, mas não foi possível. Mas tudo bem, vamos aqui pelo celular mesmo, né? Aproveitando até os amigos que já chegaram, né, enquanto dá o horário aí de iniciarmos a nossa conversa, né, quem ainda não foi inscrito no nosso canal do YouTube, né, realizar lá a inscrição para que a gente possa começar a realizar essas lives através do YouTube. Ele tem uma exigência que pede que tenhamos pelo menos mil inscritos, né, e nós estávamos perto desse número. Faltava, se não me engano, 120 ou era 160 inscrições para que possamos fazer as nossas lives via YouTube. Aí vai ficar bem mais confortável para todo mundo, né? Inclusive a questão da limitação de tempo, né? Que até tivemos aí na vez passada uma falta de conclusão da live, porque cortou, né? Deu 1 hora, o Instagram corta a live, né? E aí acabou a gente fazendo isso aí, né? Você vê que estão chegando novos amigos aqui para nos acompanhar, aguardando aí da horário. Para quem tá chegando, ou quem for chegando aí, né? Já aprendemos aí a como fixar aí o nosso tema embaixo aí, né? Então, quando as pessoas conectarem, vão saber qual o tema que nós estamos abordando hoje, qual é o assunto da nossa conversa de hoje, né? Isso tudo é fruto aí daquela consultoria, Marcelo, que a gente teve ontem. Rafael, boa noite, está chegando aí para nos acompanhar, bem-vindo. Nós estamos aqui aproveitando para conversar um pouquinho antes do início, e até pedindo para quem quiser aí se apresentar, dizer de onde está nos acompanhando, se é daqui de Natal, se é
daqui de Natal, de qual bairro, se é de outro local, de onde é. Já temos aí a pessoa de Maceió nos acompanhando, a pessoa de Lagoa Nova aqui do Rio Grande do Norte. Então, também vamos anotando aí, caso durante a nossa conversa for surgindo aí alguma dúvida ou algum comentário, né, ou o assunto lhe lembrar alguma coisa que você tem interesse de discutir, de conversar conosco, né, pode passar aí nos comentários, eu vou anotando aqui, se não der para a gente responder de imediato, né, e aí no finalzinho da nossa conversa a gente vai deixar uns 10 minutinhos, mais ou menos assim, né, Marcelo? Para que a gente possa justamente ter esse bate-papo dentro até, né, das ideias e dos comentários que porventura tenham surgido aí durante a durante a nossa live, tá? Boa noite, Mônica, obrigado por estar nos acompanhando, né? Estamos aqui conversando um pouco, aguardando o horário aí de iniciarmos a nossa conversa. Boa noite, Silvia. Perdoe-me se eu não ler 100% aqui o nome, porque as letrinhas pequenas aqui não estão ajudando, às vezes eu não consigo ler bem, tá? Então, se porventura aí eu sair aí alguma letra faltando no nome, ou o nome não sair perfeito, vai ser só por não ter conseguido ler bem, tá? Então, gente, muita alegria de a gente estar conseguindo repetir, né, continuamente esses momentos, esse período de conversa, e cada vez mais a gente vai buscando, né, Marcel, aprimorar um pouquinho, melhorar a forma com que a gente vai desenvolvendo o tema, o assunto, para ficar mais interessante para todos, né? Pedimos, inclusive, né, sugestões, até quem tiver também sugestões de tema para que a gente possa conversar, né, pode mandar aí nos comentários que a gente vai ficar lendo, vai ficar anotando, tá? Boa noite, Romeu. Obrigado por estar chegando aqui para nos acompanhar. Seja bem-vindo. Estamos aqui. Meu amigo de segundo grau, Colégio Olha K. que coisa boa. Aí agora vai ver o que é que o amigo aprendeu aí nesses anos. Justamente. Coisa boa, coisa boa. Bem-vindo, Romeu. Então, Romeu, a gente já sabe que é de Natal. Se puder dizer aí pra gente que bairro você está nos acompanhando, a gente está, né, fazendo aí essa conversa, até para quando a gente acabar esse nosso período, né, de quarentena e tudo, para que a gente possa saber até quais são os bairros aí que nos acompanham, que a gente coloca, que a gente está junto, né? Boa noite, é Viviana ou é Vivinha? Porque está colocando aqui, mas, né, apareceu o nome Viviana, obrigado pela companhia, amiga nossa, se for Vivinha, uma amiga nossa também de muito tempo, Marcelo. Bom, gente, chegou o horário da gente, né, começar a nossa live. Como sempre, né, vamos tentar agora sintonizar aqui com esse momento, né, de reflexão sobre Jesus, sobre o que ele nos trouxe de ensinamento, de como é que nós estamos aí no entendimento dele, né, e também nas ações, né, como é que nós estamos conseguindo agir, né, com o que nós estamos aprendendo, né. Boa noite, Carla, bem-vinda, muito bom receber aí a sua companhia. Então vamos fechar um pouco os olhos, quem quiser, quem não quiser, apenas sintonizar com pensamentos positivos. E aí eu convido a cada um, né, no seu local, a fazer um Pai Nosso, para que a gente possa tentar, mesmo à distância, manter a sintonia aí de pensamentos e de entendimento, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males. Que os amigos, que os mentores, o núcleo espírita nosso lar, possam estar aqui nos acompanhando, nos ajudando e trabalhando para que esse nosso momento de interação com o Evangelho possa ser o mais proveitoso possível. Que assim seja. Bom, meus amigos, como aqui a gente já até deixou fixado, né, o tema de hoje fala da parábola dos credores e devedores, né? É uma parábola que a gente até já escutou, né, em alguns momentos. Muitos podem nem relacionar ao nome da parábola com o acontecimento, né? E a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre essa parábola, né? E antes, uma coisa que é muito interessante para todos nós, pelo menos tenho percebido isso à medida que a gente vai conversando e vai estudando, né, sobre parábolas, é o contexto, em que momento, como aconteceu que Jesus proferiu essas parábolas, né? A gente percebe que sempre que ele traz uma parábola, ele está trazendo umas respostas, ensinamentos, né? E na maioria das vezes são em situações bem delicadas, né? Onde ele traz bastante ensinamentos e lições, né? Numa situação que na maioria das vezes tentavam deixá-los em maus lençóis, né? Obrigado, Vivian. Vamos sim. Você vai ouvir o Dr. Marcel, que é um... Aí sim, aí entende. Eu só fico aqui aí conversando um pouquinho para ser o animador. Mas quem traz realmente conteúdo aí é o Dr. Marcel. Tá? Obrigado, Mônica, por sua companhia. Quem estiver chegando aí, que eu ainda não pude dar boas-vindas. Natália, Robson, Selma, obrigado a todos. E aí, Marcel, como é que aconteceu aí essa parábola, né, do Aline, dos credores e devedores? Como é que Jesus chegou a nos contar essa história? Essa parábola está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, os versículos 23 a 35. Então, um pouco antes, foi aquela passagem que é muito conhecida, onde Pedro, o apóstolo, perguntou: Mestre, até quantas vezes eu perdoarei meu irmão? Até 7 vezes? Isso porque era um costume entre os judeus perdoar até 3 vezes. Até hoje a gente também diz, né? Eu perdoei a primeira vez, eu perdoei a segunda, mas a terceira eu não perdoo. Tem gente que tem pavio curto que não perdoa nenhuma, né? Nem a primeira. Nem a primeira, né? Ou então nem meia, né? Se desconfiar que sendo ofendido, já reage. É verdade, então, é verdade. Esses números, eles têm uma simbologia muito forte. Pedro achava que estava abafando, né? Porque o costume era perdoar até 3 vezes. Então ele botou até 7 vezes, já pensando numa folga. E o 7, ele seria um número mágico. Ele é citado muitas vezes na Bíblia. Deus fez o mundo em 7 dias. A gente divide a semana também em 7 dias. São as 7 maravilhas do mundo, 7 pecados capitais. Então tem toda uma simbologia em torno do número 7, que seria o número mágico, o número perfeito, né? Eu, particularmente, eu não sou muito fã desse número, não, porque eu me lembro lá da Copa de 2014. 7-1. Era só gol da Alemanha, gol da Alemanha. Então ele perguntou se
era para perdoar até 7 vezes. E aí, Jesus, ele aproveita esse simbolismo e ele não diz a resposta direta, né? Ele diz, não, você deve perdoar até 70 vezes 7 vezes, que dá os 490. E aí, como entender essa passagem, né? Vejo que nosso querido Chico, ele uma vez ficou numa situação embaraçosa, uma sinuca, porque ele, reproduzindo, né, essas parábolas, esses ensinamentos de Jesus, e aí ele colocou essa de perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí chegou uma senhora para ele, depois do final da fala de Chico, particular, disse, meu irmão, eu tenho um marido muito difícil, e toda vez que ele me ofende, toda vez que ele me machuca, eu tenho um caderninho que eu vou anotando aqui. E eu fiz os cálculos. Então eu já perdoei mais de 490 vezes. E agora, eu já posso me separar? E aí Chico ficou sem saber o que fazer. E aí se socorreu com o Emmanuel, né, o guia espiritual dele. Emmanuel, me ajuda. E Emmanuel falou, olha, diga para ela que são 490 vezes a mesma ofensa. E aí Chico transmitiu para ela disse, 490 vezes a mesma ofensa? Então, eu vou recomeçar a minha contagem. Acho que ainda vou ficar muito tempo casada com ele. Mas é claro que esse ensinamento de Jesus foi no sentido de perdoar infinitas vezes. Não há um número, 7, 3, 490. Isso é só uma forma dele dizer que a gente sempre deve perdoar. E isso que é o interessante da parábola. A gente escolheu essa parábola dos credores e devedores, também chamada de parábola do credor incompassivo, para falar sobre o perdão de uma forma geral, de uma maneira mais ampla, que está no centro do ensinamento de Jesus e da doutrina espírita. A bandeira do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, Kardec, o codificador, ele perguntou lá em O Livro dos Espíritos como Jesus entendia a caridade. E a resposta foi benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E é isso que a gente está procurando trabalhar hoje, trazer essa discussão, o perdão, uma vez que a gente vive num mundo que tem tantas imperfeições, todos nós somos imperfeitos, mesmo sem querer nós ofendemos os outros e também somos ofendidos. Isso é inevitável, faz parte dos relacionamentos humanos. E aí como nós vamos lidar com essa situação? Nós vamos ficar guardando essa mágoa? Como é que nós vamos lidar? Porque isso pode trazer sérias consequências. Então, essa resposta, sabe, Marcelo, você falou aí, me lembrou muito uma dessas saídas, né, que aconteceu para Chico, quando ele disse que deveria ser 70 vezes 7 a mesma ofensa, né, e aí uma outra pessoa sugeriu, pega aquela ofensa, lembre, você perdoou de novo. A grande maioria, você não chegava nas 300 vezes no sentimento de perdão, né, e realmente se conseguia fazer esse perdão. Só que é um exercício, né, Marcelo? Exatamente. Perfeito. Desculpa, então, só porque eu me lembrei, pode... Foi ótimo. Agora vamos fazendo esse bate-bola, vamos acrescentando. A parábola, ela trata de uma situação onde Jesus fala de uma dívida financeira, perdoar uma dívida financeira. Mas isso porque o bolso é uma parte muito sensível, né, do ser humano, sendo que existem várias aplicações para essa parábola. Várias. Como a gente estava falando aqui de Chico, né? Uhum. Uma situação muito, muito interessante, um exemplo prático do que a mágoa pode causar. Haroldo Dutra Dias, que é um grande estudioso das parábolas, ele é fantástico.
muito do que está sendo falado aqui é inspirado no que ele nos repassa. Ele traz uma passagem lá, quando ele até conviveu com a pessoa que cometeu o ato que eu vou falar aqui, foi quando Chico, ele que era funcionário público, tem um expediente no trabalho tradicional, e à noite ele ia para o centro espírita atender as pessoas, conversar, trazer a palavra de Jesus. E Chico gostava muito dos animais, ele tinha um cachorrinho querido. E aí esse cachorrinho adoeceu. E uma amiga dele, uma amiga de Chico, disse: eu vou ajudar Chico, porque ele deve estar sobrecarregado. Ele passa o dia trabalhando, depois à noite ele vai para o centro espírita, e o cachorrinho dá trabalho, tem que limpar as fezes, tem que limpar a urina do cachorrinho. O cachorrinho está doente, não deixa Chico dormir. Eu vou resolver esse problema. E aí, o que foi que ela fez, né? Ela tinha a intenção de ajudar, mas ela foi lá... eliminar o sofrimento dele, né? Ela tinha a intenção de eliminar o sofrimento dele. E aí foi lá e colocou um veneno para o cachorro tomar. E aí o cachorrinho desencarnou. Quando o Chico soube do que tinha acontecido, ele não falou uma palavra, mas por dentro ele foi criando uma mágoa, aquilo se acumulando dentro dele, e os meses se passando, e Chico não conseguia se livrar daquele sentimento, até que Emmanuel, o guia dele, chegou e disse: Chico, a gente tem que resolver esse problema, porque agora a gente não está nem conseguindo sintonizar com você, está atrapalhando o trabalho mediúnico. E aí Chico se aperreou e disse: tá, Emmanuel, o que é que a gente vai fazer? Emmanuel disse: olha, você vai ter que descobrir uma coisa que a pessoa gosta muito e vai ter que dar um presente para ela. E aí Chico disse: mas como assim? Peraí, não é o contrário não? Eu que fui o ofendido, eu tenho que dar um presente para aquela pessoa? E aí Emmanuel disse: Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. E aí você escolhe o que vai fazer. Aí Chico disse: tá bom. Então, já que a receita é de Jesus, eu vou seguir. Foi lá, descobriu que essa mulher, ela queria ter uma renda extra, queria costurar para fora. Então, ela tinha vontade de ter uma máquina de costurar, que era muito cara na época. Hoje daria certinho, né? Porque ela ia fazer um monte de máscaras. Máscara ia faturar um bocado. Ia faturar um bocado e ganhar um extra. E aí, Chico foi, viu lá o preço dessa máquina, viu que era muito caro, o salário dele era curtinho, dividiu em várias... Recebeu, viu aquele presente, deu um grande abraço em Chico, e aí, do peito dela saiu uma luz até o coração de Chico. E aquela mancha escura, aquela mágoa, imediatamente se desfez. E aí Emmanuel apareceu e disse: olha, Chico, está tudo resolvido, e agora você experimentou o verdadeiro poder do perdão. Então, se Chico tem essa dificuldade, né, de perdoar toda essa dificuldade, né, imagine a gente, né, que por coisas muito mais simples a gente se estoura logo. E aí esse bate-papo, ele é importante para mostrar o que o não perdão nos causa. Que a lei divina, a lei de ação e reação, de causa e efeito, ela permite que a gente não perdoe. A decisão é nossa, a gente tem um livre arbítrio. Mas é muito mais inteligente a gente perdoar do que ficar guardando essas coisas que podem, inclusive, fazer com que a gente adoeça, né? Esses sentimentos, esses pensamentos aí guardados por muito tempo, eles vão
acabar nos prejudicando de alguma forma. Então, o mais inteligente mesmo é a gente entender a situação, saber que ninguém é perfeito aqui, os moradores desse planeta, que a gente, sem querer, magoa o outro, a gente também é magoado, mas que Jesus nos traz essa mensagem que a gente perdoe não só 70 vezes, 7 vezes, mas sem contar, sem levar em consideração uma métrica fechada. O que me chama a atenção, sabe, Marcelo, em diversas coisas que a gente, diversos momentos e situações, né, quando a gente vai estudando, principalmente a conduta dessas pessoas que servem como referência para a gente, né, é que a forma de resolver situações, elas sempre vão, né, sempre não, mas na grande maioria das vezes, de encontro ao nosso egoísmo, ao nosso pensamento material, né? O próprio Chico diz, como assim? Se ela me ofendeu, como eu vou dar um presente para ela? Né? A solução verdadeira para as coisas muitas vezes parece para nós educados nessa visão tão, né, terra a terra, tão materialista, tão olho por olho, dente por dente, né? Algumas coisas nos parecem incoerentes, né? E quando a gente vai ver na prática, né, e principalmente quando a gente consegue praticar pouquíssimas das coisas, infelizmente a gente ainda tem grande dificuldade nisso, o impacto que verdadeiramente nos traz a alegria dessas ações, né? É uma coisa que me chama muita atenção, a mim particularmente, como diz o outro, me dá um bocado de cascudo, né? Que a gente tem que lembrar de agir dessa forma. Exatamente. Vamos lá, meu amigo. Agora, que tal você falar um pouquinho até da própria parábola? Eu vi que eu pulei aqui um temazinho que a gente tinha. Peço até desculpa, a leitura não estava boa, né? Mas eu acho que Marcelo, ele, né, falar realmente essa parábola dos credores e dos devedores, o que é que aconteceu, né? Para que a gente possa né, trazer todo mundo aí para o entendimento de como iniciamos a nossa conversa. Tá? Já agradecendo aqui a todos que estão aqui novamente, Marcel Sol, reforçando quem não estava aqui no início, né, quem quiser aí se apresentar, dizer de onde está nos acompanhando, se for aqui de Natal, qual bairro, se for de outras cidades, também de onde, né, para que a gente possa saber aí, né, de onde estão vindo aí nossos amigos, e quando a gente tiver livre da quarentena, né, que a gente possa, né, tentar também estar mais presente, onde as pessoas costumam participar aqui do núcleo, né? Estou vendo que Jonas está aqui participando da live, grande amigo, espírita, ensinou e me ensina muitas coisas no dia a dia. Legal. Aqui eu peguei uma lista, tem Mariana, Pablo, Selma, Virgínia, Indira, Aline, Selma, Paula, Lívia, eu acho que é Érida, Rosali, né? Kátia, né? Chegou agora, boa noite. Então, algumas pessoas, Mônica, Carla, Vanessa lá, Vanessa eu sei onde ela fala. Vanessa é internacional, a gente tá ficando chique, né, Marcelo? Luzia, né? Dona Luzia, vendo se a gente tá falando besteira. A chefe chegou aí também, passou, não sei se ela ainda tá, né? Cristina. Então, muito bom aí tá com a companhia de todos e vamos lá. Nesses tempos de pandemia, né, o pessoal de fora, até de outros países conhecidos, estão participando da live conosco. Tá sendo legal isso, né? Dona Odete, boa noite. É importante isso, eu acho que a gente mesmo tendo esse problema, né, Marcelo, dessa dificuldade de ir ao centro, a gente acaba também atendendo a uma outra situação, né? As pessoas que têm dificuldade de locomoção, até ou seja, por trânsito à noite, acha perigoso sair de casa, ou está em cima da hora que chega do trabalho, não consegue ir direto, né? E aí acaba a gente conseguindo conversar com essas pessoas também, né? Porque
em casa, né, todo mundo, fica um pouco mais fácil acompanhar isso. Então, tudo tem esse lado bom, né? Vamos aproveitar essa situação, né, para que a gente possa estar com os amigos aí que não podem sempre estar lá com a gente no centro. Perfeito. Sobre a parábola, eu vou fazer aqui a leitura. Então, ele está anotado por Mateus, como foi dito, no capítulo 18, versículos 23 a 35. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meio de os pagar, mandou seu senhor que os vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes, do fundo do coração, as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. O que é que a parábola traz? Quer comentar? Quer fazer alguma colocação, Érico? Assim, se você quiser só resumir um pouquinho a parábola, já saiu aqui umas perguntas, né? Na verdade, duas coisas que me chamaram, né, e que me chamaram muita atenção, e que principalmente eu vejo que quando nós comentamos, né, sobre os 2 mandamentos, né, e que Jesus fala, né, quando ele fala que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né, e aí acaba tendo aquele sentimento, né? Então quer dizer que Jesus disse que os 10 mandamentos não existiam mais, né? E que na verdade agora só eram esses 2 mandamentos, né? E aí como é que você vê isso, né? Como é que você sente isso? Principalmente, né, o que a doutrina nos orienta e nos explica quanto a isso? Parece que deu uma cortadinha lá para Marcelo. Oi, agora voltou, deu uma interrupçãozinha. Não sei se você conseguiu escutar bem o que eu tinha ali perguntado. Pode repetir, por favor? Não, a questão assim, quando Jesus fala, né, eis o primeiro mandamento e eis o segundo, né, onde ele fala amar a Deus como sobre todas as formas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, se ele está desdizendo, né, o que Moisés falou, né, ele está dizendo que agora, né, só existe isso, e a gente, como a gente entende, como a gente estuda e como a gente aplica isso aí. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo esclarece isso, né? Eu não vim destruir a lei. No caso, existia uma lei posta nos 10 mandamentos, o Decálogo, que é uma lei divina que se aplica para todos os povos
em todos os tempos. Jesus, ele não modificou essa lei. Entretanto, há uma outra parte da lei mosaica, que é a lei mosaica propriamente dita, que Moisés criou para o costume daquele povo da época, que era uma lei de vingança, era uma lei de retaliação. Essa Jesus modificou profundamente. Ele substituiu o olho por olho, dente por dente, pela proposta do amor. E o amor, um dos desdobramentos do amor é, sem dúvida nenhuma, o perdão. E o Espiritismo, ele vem complementar, ele vem esmiuçar, explicar de uma forma mais detalhada os ensinamentos de Jesus, porque Jesus não podia dizer tudo, porque nós não estávamos ainda prontos. A comparação que se faz é de alguém que está no escuro, você jogar uma luz muito forte, no lugar de você ajudar a clarear, você vai encandear. Então, Jesus ele não pôde dizer tudo. Ele falou alguma coisa, inclusive da vida futura, mas ele não detalhou. Esse papel cabe ao Espiritismo. Então, Moisés ele teve um papel muito importante. Ele preparou o terreno para a vinda de Jesus. E Jesus continua nos presidindo, né, o governador espiritual. E agora a gente conta com as vozes de vários espíritos. Quando Jesus conta essa parábola, nos convidando a exercitar o perdão, ele não invalidou os 10 mandamentos de Moisés. Não, ele fortaleceu. O amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, ele sempre vai ser válido, em todas as ocasiões. Na parábola, o Senhor é Deus, porque foi Ele que criou tudo que existe. Inclusive, nos criou, e somos os servidores que estão aí colocados. É interessante porque a forma que Deus nos trata, ela é uma forma cheia de misericórdia, cheia de compaixão. Nós somos imperfeitos, como esse servidor. Ele devia muito dinheiro, devia muito a Deus. A gente não se lembra, mas a gente já teve várias encarnações para trás. E é normal que espíritos imperfeitos cometam equívocos, deslizes. Como a gente não tem condições de pagar tudo de uma vez só, Deus permite que a gente reencarne e vá fazendo isso de forma suave, parcelada, sem juros, até a gente conseguir honrar os nossos compromissos. E aqui, na Terra, sem querer, a gente machuca o outro. E aí, quando a gente machuca o outro, gera uma dívida. Mas aí, como a gente vai tratar? Deus nos dá a forma, Jesus nos mostra a forma. É sempre o perdão. O Senhor, ele perdoou uma grande soma de dinheiro. Inicialmente, ele tinha determinado que o servidor que estava em dívida fosse vendido, sua esposa, seus filhos, toda a sua família, que é o que há de mais precioso. A nossa família é muito mais importante do que o dinheiro. E a família ia ser vendida para pagar a dívida. Então, ele suplicou a Deus e Deus perdoou. Só que quando esse servidor ele saiu de lá, ele tendo acabado de ser perdoado, ele encontra um outro servidor que devia uma quantidade bem menor, muito menor. E aí ele pega esse outro pelo pescoço e diz, me pague tudo. Esse outro fez igual a ele tinha feito há pouco tempo atrás. Disse, tem um pouco de paciência que eu vou pagar tudo. E aí ele não quis saber. Entregou aquele homem para que ele fosse preso. E aí os outros... A mesma medida, né? Ele não usou a mesma medida. Ele tinha acabado de ser perdoado, uma medida muito maior, e ele não foi capaz de perdoar uma medida bem menor. E aí os outros servidores voltaram lá para o Senhor, disseram o que tinha acontecido, e esse servidor, que é o servidor incompassivo, o credor incompassivo, ele sofreu a pena pelas suas ações.
quando o melhor a fazer teria sido perdoar. E assim, como é o que é que, para quem não perdoa, né? O que é que a gente tem de tão complicado, né? A dificuldade de não perdoar, né? Como é que você vê isso? Porque, né, a gente sente esse rancor, a gente tem aquele sentimento de raiva, a gente conhece casos e situações, né? Seja em filmes, seja na vida real, de pessoas que direcionam uma encarnação inteira, né, para se vingar de alguma coisa, né? E para esse ser, né, que tem essa dificuldade tão grande, que alimenta tanto alguma situação desagradável, né? Como é que ele sente? O que é que ele vai, vamos dizer assim, juntar aí na sua bagagem, né? Dessas vidas e vidas que a gente tem. O Espiritismo matou a morte. Então, os desafetos, eles continuam mesmo quando a gente está na forma de espírito, sem o corpo físico. Divaldo, sobre isso, ele conta uma situação que aconteceu com ele, que eu acho fantástica, muito esclarecedora. Ele, na Mansão do Caminho, ele tem vários filhos adotivos, e um deles chegou para Divaldo em particular e relatou que, durante o sonho, ele estava sendo perseguido. Foi quando ele ia ser alcançado, ele despertou. E aí, Divaldo foi aplicar um passe e percebeu que existia uma presença. Era um espírito, né, portanto desencarnado, que estava ali em torno daquele filho adotivo de Divaldo. Esse filho ele começou a adoecer até que ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Então, no Espiritismo, na Casa Espírita, tem algumas sessões onde o espírito desencarnado ele se comunica para colocar as suas angústias, para dialogar, para ele ser, para ser conversado, orientado. Acolhido, né? Acolhido para que ele possa realmente desabafar até em alguns momentos, né, Marcelo? Que a gente percebe que muitas vezes, para nós mesmos encarnados, e não muda nada isso, né, para quem não está na carne, essa necessidade de ser ouvido, né, de ser escutado. E esse detalhe é muito importante para todo mundo. E aí esse espírito, ele falou que ele vivia lá no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele era um fazendeiro com muitas posses, sendo que muito apegado às questões materiais. E um dia ele estava cansado, queria repousar, pediu que a esposa preparasse uma coisa para ele adormecer. E a esposa colocou um sonífero. Ele foi deitar e se lembra de ter acordado com o filho em cima dele na cama, sufocando com o travesseiro, e a esposa e o filho gritando: morre, morre, desgraçado. Ninguém vai saber o que aconteceu aqui. E ele já tinha uma certa idade, não foi capaz de lutar com o filho e veio a desencarnar. Ele passou por um período de angústia, né? E quando acordou, ele estava na casa dele, mas já não era mais a casa dele. Foi o que aconteceu naquele filme Ghost, né? Ele estava lá, ele tentava se comunicar com os encarnados, mas os encarnados não tinham mediunidade, não podiam vê-lo, não podiam ouvi-lo. Perceber, né, a presença dele. Perceber a presença dele. E ele só escutou algumas sombras falando com ele. Olha, você foi assassinado, se vingue, se vingue. Foi quando ele entrou em estado de angústia, adormeceu, e quando acordou, ele estava próximo a uma mulher, que ele não sabia quem era, ele não reconhecia. Sendo que ele se sentia atraído por essa mulher. Onde ela ia, ele ia atrás. Até que ela adormeceu, e quando o espírito se desprendeu do corpo, ele reconheceu. Era a, então,
esposa dele, ex-esposa. E aí ele tentou perseguir a mulher, e a mulher, para se proteger, voltou para o corpo. E ele ficou perseguindo essa mulher até que ela ficou doente. Foi para um hospital psiquiátrico. Lá ela foi violentada por um outro interno e veio a ter um bebê. E esse bebê, como ela não tinha condições de criar, foi dado para outra pessoa tomar conta. E quando ele viu que a mulher já estava num estado muito frágil, ele foi atrás do então filho, que era aquele que estava sendo criado na mansão do caminho lá por Divaldo. E agora ele estava adoecendo. E aí, nessa conversa com esse espírito, foi colocado para ele assim, meu irmão, eu até lhe entendo, talvez eu quisesse fazer a mesma coisa, tivesse essa vontade de me vingar, mas vamos esquecer deles, vamos falar de você. Você está feliz? Aí ele disse, não, eu não estou feliz. Faz quanto tempo que você está nessa perseguição? Ele, faz muito tempo, nem me lembro quantos anos, mas eu quero me vingar. E aí foi colocado para ele, mas para você vale a pena? Você está feliz? Você está bem? Não seria melhor seguir um outro caminho? E aí ele disse, eu vou pensar, me dê um tempo para pensar, e aí eu vou ver. Nisso ele decidiu se afastar, né? Imediatamente a esposa, então esposa, ex-esposa e o filho ficaram curados. Divaldo foi até o hospital, trouxe o menino para casa, onde ele não apresentou mais nenhum episódio de transtorno. Fez faculdade, casou. A mãe, que por causa desse afastamento recobrou a saúde, foi procurar o filho lá na mansão do caminho. Ele se reconheceu. Como? Aí na mansão do caminho receberam apoio, né? Eles constituíram novamente o convívio familiar, né? Muito belo. E é interessante, né, Marcelo, que a gente percebe que sempre que a gente está tratando de situações dessas, sendo de uma vingança, né, sempre tem os dois lados, né? Sempre tem um ofendido e um ofensor, mas muitas vezes quando a gente está vendo algum ofensor nesse momento, na grande maioria das vezes ele foi ofendido anteriormente e aí ele está ali simplesmente buscando uma vingança, né? E aí cria esse ciclo que é, infelizmente, muito danoso para todos nós, né? E assim, só que a gente está aqui já com 48 minutos, daqui a pouco vamos cortar aqui a nossa live, né? Para que a gente possa falar sobre tudo que a gente tinha programado, nem que seja para dar um pouquinho de ideia e depois a gente consiga falar um pouco mais, né? Por que será, né, que para a gente é tão difícil se colocar no lugar do outro e agir como gostaríamos que agissem conosco, né? Como Jesus fala, né? Amai ao seu próximo como a si mesmo. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, né, será que toda vez que eu estou tratando alguém que faz alguma coisa errada comigo, ou até mesmo quando eu estou correto em relação a uma pessoa, né, eu estou agindo como eu gostaria que essa pessoa agisse? Né? Por que isso é tão difícil para a gente, hein, Marcelo? Eu vou responder, mas deixa eu só complementar essa história, que eu acho importante. Porque depois esse espírito que estava perseguindo esse homem, essa mulher, ele reencarnou. Ele reencarnou como o filho desse rapaz. E toda vez que o bebê chegava perto do pai, chorava. E toda vez que chegava perto da avó, ele também chorava, né? E durante a comunicação lá com o Divaldo, ele disse que voltaria. E ele voltou. Quando ele começou a falar, ele se lembra, ele disse, Divaldo, eu me lembro de quando eu falei pela boca do homem, falei com o senhor. E eu disse que ia voltar. Então, são esses mecanismos perfeitos que Deus utiliza para a gente se acertar. Quando a mágoa persiste, quando não há o perdão,
a gente pode vir na mesma família, né? Pai e filho que não se entendem, irmãos que não se entendem. O motivo pode ser de encarnações anteriores. E a gente vem agora para reajustar isso. E a nossa dificuldade de saber a lei, mas não colocá-la em prática, é porque a gente já teve várias encarnações. E ao longo dessas encarnações, a gente desenvolveu os nossos hábitos. E esses hábitos não são fáceis de a gente mudar de uma hora para outra. Tanto que a gente precisa de várias encarnações. Jesus falou, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isso mostra que a gente precisa de várias e várias encarnações até atingir a perfeição relativa. E a gente vai exercitando isso a cada nova encarnação. Não é simples, mas a gente consegue. É preciso exercitar para buscar essa reforma interior. Saber o que fazer é uma parte, mas botar em prática é bem diferente, né? É isso que é tão interessante na pedagogia de Jesus, porque ele não se limitou a dizer o que fazer, ele exemplificou, e esses exemplos, eles arrastam. E Jesus estava falando de perdão, e ele tem todos os motivos do mundo para querer descontar alguma coisa. Um espírito muito iluminado, se tornou tangível, encarnou entre a gente, só fez o bem, e no final foi crucificado, apanhou, foi xingado, levou cuspida e nunca reagiu a nenhuma dessas ofensas. E no final ainda teve a grandeza de pedir a Deus que esse mal que foi feito a ele não fosse imputado, né? Para que as pessoas não ficassem endividadas. E o cuidado e o amor que ele sempre, né, mostrou, né? Que você falou agora da crucificação, né? Me lembrei, que conta aí que os anjos que lá chegavam para acompanhar Jesus, né, nesse processo de passagem, né, ele chama um, né, fala alguma coisa a ele, esse anjo sai em disparada, né? Ele pediu para que fosse acolher Judas, que estava cometendo suicídio naquele momento, né? O desprendimento, o exemplo, como você falou, né? Ele não falava, ele agia, e todos esses ensinamentos que ele traz para nós é sempre dentro das atitudes dele, né? Ele nos ensina, ele nos chama a atenção de uma forma diferente de reagir, né? E é belo quando ele fala, e particularmente em muitas situações é difícil para a gente, né, colocar em prática isso, mas eu posso dizer que nos momentos em que a gente vai de encontro a esse nosso instinto, né, tão, tão materialista, e a gente consegue efetivamente colocar em prática o que ele nos ensina, o sentimento de conforto, de alegria, de amor, é incomparável com esses sentimentos, dessas conquistas materiais, né? Então, isso em muitos momentos me comove bastante, principalmente porque o quanto a gente precisamos nos dedicar a isso para poder realmente conseguir aí esses passos mesmo, né? E principalmente colocar no lugar do outro, eu vejo isso como, né, quando a gente fala em colocar no lugar do outro, justamente, né, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, como é que eu queria que essa pessoa reagisse comigo nesse momento, né? Por mais certo que eu esteja, por mais errado que essa pessoa esteja, na grande maioria das vezes as pessoas não fazem por mal, por limitação, por uma cultura que recebeu, por tantos outros fatores, né, Marcelo? E não efetivamente, claro que existem pessoas que infelizmente ainda se dedicam um pouco ao mal, né? Mas a grande maioria e os grandes momentos que a gente tem desses perdoar, né,
que é o tema, né, principal dessa parábola, né, saber perdoar incondicionalmente, né? Na verdade é isso, porque não existe limite, e principalmente o quanto a gente é perdoado por Deus, né? Quanto a gente não erra no nosso dia a dia, quantas vezes não são erros, entre aspas, menores, né? Mas que na verdade a gente está errando. E como é que o Pai, né, nos trata? Então, se a gente lembrar disso, na verdade a gente não tem nem o direito de se sentir ofendido com nada, né, Marcelo? Absolutamente. A gente só tem que agradecer. E apesar de tudo, né, de todas as ofensas, a gente está aqui, está bem, está feliz. Então a Amparado por gente ele, né, pelo Pai, com certeza. só tem motivos para agradecer. Em um próximo momento... Marcelo, só interrompendo, a gente está com 3 minutos só para concluir nossa live, só lhe alertando aí para a gente não perder esse time. Tá. Acho que um próximo tema que a gente pode falar, o pessoal vai sugerir aí, não sei se já colocou, né? Eles podem sugerir parábolas, outros temas. Seria da gente falar um pouco sobre o amor aos inimigos, que seria o ponto alto do perdão que a gente está discutindo aqui. É o trabalho realmente de evolução, né? E assim, quem tiver aí, né, sugestões, Marcelo já começou aí a falar um pouquinho sobre temas futuros que possamos trabalhar, né? Fique à vontade, se não quiser falar agora, pode mandar um direct aí no nosso Instagram, respondendo aí também acho que foi Vivian que perguntou, façam aí pelo menos uma vez por semana, e nós fazemos, né? Toda quinta a gente está aqui às 19 horas, por esse período de pandemia, né? Eu e Marcel, a gente está acabando virando mais constante. Na próxima semana nós não vamos ter live, porque nós temos a Semana Nosso Lar, né? É uma semana onde cada dia nós temos palestrantes, principalmente palestrantes de fora, né? Normalmente nós trazíamos esses palestrantes para casa, né? E eles faziam uma palestra lá. Como nós não podemos estar juntos nesse período, né, fisicamente, eles vão fazer através de live. Então, na semana que vem, todos os dias, às 20 horas, nós vamos ter uma live, né, com um palestrante diferente, um palestrante de fora, tratando assuntos específicos. No próprio Instagram, já tem uma programação de como é, né? E aí o que é que a gente precisa da ajuda? Quem puder ajudar a gente é fazer o quê? Divulgar o nosso link do YouTube, para que quando a gente chegue a 1000 inscritos no YouTube, a gente consiga fazer tanto essas nossas lives quanto a Semana Nosso Lar através do YouTube, que fica mais confortável e não tem esse desespero de cortar. Eu estou vendo aqui, falta 1 minuto, eu começo a falar rápido, correr para não acabar, né? Mas quem puder ajudar e quem puder pedir aos amigos, procura lá, né? Nosso Lar Espírita no YouTube, se inscreve, falta 100 e poucas pessoas para a gente conseguir isso aí, tá? E eu já estou anotando aqui os temas, tá, gente, de que vocês estão colocando, para que a gente possa falar na semana que vem. Muito obrigado a todos aí pela companhia. Marcel, ainda tem aí 40 segundos para dar um tchau, tchau. Eu vou aproveitar esse tempo, eu sei que é pouco, para fazer o convite para a participação da evangelização infanto-juvenil. A gente está fazendo nas terças-feiras, às 19 horas e 45 minutos. Estamos com 2 turmas. Uma até 8 anos, e a outra com a idade superior a isso. Então, estamos aceitando novos alunos, né, e é a forma de a gente trabalhar mesmo na pandemia.